Bom dia, vocês conseguem me ouvir bem? Sou da Braskem, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de químicos renováveis e polímeros renováveis. Então, primeiro eu gostaria de contextualizar onde a Braskem se insere nesse contexto, né, de química renovável, começando falando um pouco sobre quem é a Braskem, né? Então, a Braskem é uma petroquímica, onde a gente é integrado desde o craqueamento da nafta até a produção da primeira geração de monômeros e a produção dos polímeros. Então a Braskem basicamente compra nafta no mercado, a gente tem a Petrobras, que é um fornecedor aqui no Brasil. Produzimos esses químicos básicos que a gente fornece para toda a indústria petroquímica aqui no Brasil e produzimos grandes commodities do plástico, né? Então polietileno, polipropileno e PVC. São três dos 5 maiores polímeros consumidos no mundo, né? Então a Braskem é uma empresa que em geral atua nesses mercados de grandes volumes, de grandes commodities. Hoje a Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, sendo a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos também. A gente tem 41 sites industriais ao redor do mundo, sendo mais ou menos 30 deles aqui no Brasil. Também temos operação industrial no México, nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, a Braskem é uma empresa que nasceu no Brasil, né, tem um coração brasileiro, mas que vem se internacionalizando na última década e hoje já está ali entre as 10 maiores petroquímicas do mundo, dependendo do ranking ou do que você leva em consideração para gerar esse número, né? Mas já é uma empresa bem internacional hoje em dia. E há mais ou menos 10 anos, a Braskem investe em químicos de fonte renovável. Então, mais ou menos em 2007, 2008, a Braskem investiu numa planta piloto, uma planta de demonstração de tecnologia aqui em Triunfo, no Brasil, para demonstrar a tecnologia de desidratação de etanol a eteno. E depois dessa planta, a gente investiu numa planta industrial de produção desse eteno verde, que hoje a gente investiu 290 milhões de dólares nessa planta em 2008 e 2009. Ela entrou em operação em 2010 e desde lá a Braskem se tornou o maior produtor do mundo de biopolímeros, né? Então, com essa planta aqui no Brasil, ela é uma planta ainda pequena se você comparar com o mercado de polietileno mundial. Então, o mercado de polietileno é em torno de 90 milhões de toneladas. Então, 200 mil toneladas ainda a gente trabalha ainda como um produto especial, né, uma especialidade dentro desse mercado de plásticos. Eu vou falar um pouco mais dele. E a gente também produz ETBE, né, o aditivo de gasolina, onde a gente tem uma capacidade hoje de produção de 375 mil toneladas de ETBE por ano. Então, somando o etanol que a gente usa tanto para o polietileno verde quanto para o ETBE, a Braskem hoje tem o potencial de consumir aproximadamente 700 mil metros cúbicos de etanol por ano. Então, é um consumo bastante significativo. Se eu não me engano, é mais ou menos metade do consumo industrial de etanol do Brasil. E, como eu mencionei, ainda tem um espaço muito grande para crescer dentro desse mercado de plásticos. Então, o polietileno verde é um produto diferente, onde o apelo dele é o ciclo de vida. Então, justamente como ele vem da cana-de-açúcar e o etanol vem da cana-de-açúcar, a gente tem um ciclo de vida, a gente tem uma cadeia toda diferente na produção desse polietileno verde. Então, quando o cliente compra da gente, ele está buscando uma pegada mais sustentável no seu produto, ele quer ter uma marca diferenciada. A gente tem essa marca que está no centro desse gráfico, que é o I'm Green, que é uma marca da Braskem, que hoje os nossos clientes usam. Muitas marcas, se vocês pegarem no mercado, tem o I'm Green, quando eles têm um conteúdo renovável a partir de 50%. Então é uma coisa bem diferente para uma petroquímica, né? Então pelo menos é a única marca que eu conheço que é de uma petroquímica que é usada num produto final hoje, é o I'm Green. É uma marca bem conhecida hoje no mercado. E nossos clientes buscam então esse diferencial na sustentabilidade da cadeia. Então esse gráfico aqui é bem interessante, que ele mostra desde o plantio da cana até a porta da Braskem, como que a análise de ciclo de vida desse produto em relação à emissão de CO2. Então, para cada tonelada de polietileno verde que a gente produz, a gente tem, obviamente, na etapa de crescimento da cana, né, a gente tem a captura do CO2, a captura e fixação na forma de biomassa, e na porta da Braskem a gente ainda tem um balanço de CO2 de menos 3 toneladas para cada tonelada de polietileno verde, que é bem interessante, né? Então, quando o cliente compra muitas vezes da gente, ele está buscando bater suas metas de carbono, né? Ou então ter esse produto, ter um diferencial no seu produto na gôndola no final das contas,
usando esse produto renovável. Enquanto se ele usasse um produto petroquímico, ele estaria, na verdade, contribuindo com a emissão de 1,8 toneladas de CO2 por tonelada de polietileno que ele consumiria. Então tem um delta ali de aproximadamente 5 toneladas para cada tonelada que ele consome. Então, essa é uma visão da Braskem hoje, né? Então a gente começou com o polietileno verde, né? Então a gente vê esse negócio de químicos e polímeros renováveis como uma ferramenta economicamente viável de redução de emissão de CO2. Né? Então, nossos clientes veem como uma ferramenta de reduzir o impacto ambiental deles, que é bem interessante e é um produto diferente dentro do portfólio da Braskem. Então, hoje a gente produz esse produto aqui no Brasil, então com essa capacidade de 200 mil toneladas, então em Triunfo, no Rio Grande do Sul, mas a gente exporta para o mundo todo. Então, hoje a gente tem mais de 100 clientes no mundo todo, então na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Grandes marcas são nossos clientes, como por exemplo a Lego, Subway, Walmart, só para citar alguns que estão aqui nesse gráfico. Hoje a gente tem mais de 40 tipos de polietileno verde, então desde que a gente lançou esse produto em 2010 até hoje, a gente vem aumentando ano a ano o número de grades, então o número de aplicações que a gente consegue entrar com esse produto. A gente entende também que o mercado foi amadurecendo, entendendo como esse produto traz um diferencial para o cliente, né? Então foi um processo de construção que a gente fez, que a Braskem foi pioneira, né? Junto com grandes marcas, grandes brand owners. Então hoje a gente vê até um reconhecimento no mercado do papel que a Braskem teve, né? Como pioneira com o polietileno verde 10 anos atrás. Então hoje muitos químicos e polímeros renováveis já entram com uma posição diferente, porque o mercado já entende como é a dinâmica de um produto renovável. E imagine também que desde que a gente começou a vender o polietileno verde 10 anos atrás, a gente também tem recebido demandas dos nossos clientes de outros produtos de fonte renovável. Então no ano passado a gente lançou o EVA renovável. Então o EVA é um produto hoje em dia utilizado no segmento de calçados, principalmente nas solas dos calçados, também derivado do eteno verde, e a gente também começou em 2010 a pesquisa e desenvolvimento no setor de renováveis. Inclusive tivemos uma parceria com o professor Gonçalo durante vários anos para o desenvolvimento de propeno verde, e a gente também hoje tem um laboratório de biotecnologia em Campinas e uma equipe de mais ou menos 40 pessoas dedicadas para o desenvolvimento de tecnologias de fontes renováveis. Então a gente tem aqui no Brasil a parte de biotecnologia e tecnologia de processos renováveis. Temos em Boston, nos Estados Unidos, uma equipe que está voltada a procurar tecnologias de startups, olhando para fora da Braskem, né, procurando quem mais está desenvolvendo tecnologias renováveis, rotas de produção de produtos a partir de fontes renováveis. E temos uma parceria numa planta de demonstração na Dinamarca, que eu vou falar um pouco mais, que é o nosso próximo produto que a gente deve lançar a partir de fonte renovável. Então hoje a gente tem todas essas áreas, essas equipes dentro da Braskem, então desde a equipe de prospecção, de novas ideias, até a parte de inteligência de mercado e novos negócios, que é a equipe da qual eu faço parte. A gente tem uma equipe de engenharia genética e fermentação que ficam localizadas em Campinas e também em catálise. Então é um ponto interessante da maneira que a Braskem vê esse desenvolvimento de produtos renováveis, é que a gente se diz agnóstico em relação à tecnologia, né? Então a nossa preocupação é entregar um produto renovável da maneira mais competitiva que a gente conseguir, independente se é uma tecnologia que a gente tenha desenvolvido ou se é uma tecnologia de um parceiro fora, ou se é de uma startup ou de uma universidade. O importante é levar esse produto para o nosso cliente. Então a gente vai desde essa parte de prospecção da tecnologia até o scale-up e industrialização. E aqui eu gostaria de dar um exemplo de uma nova tecnologia, um novo produto que a gente deve levar para o mercado já nos próximos anos, que é o etileno glicol de fonte renovável. Então o etileno glicol, o MEG, é utilizado na fabricação principalmente de fibras de poliéster, então tecidos de poliéster, roupas que a gente vê hoje em dia de poliéster muitas são feitas a partir do PET, e também na fabricação de garrafas, né, de refrigerantes e água, por exemplo, né. Então também é uma grande commodity química. O MEG tem um mercado mundial de em torno de 27 milhões de toneladas, então também tem um potencial de impacto de redução de CO2 e de sustentabilidade na cadeia bastante significativo. Essa tecnologia veio de uma parceria da Braskem, uma empresa dinamarquesa chamada Haldor Topsoe, que é uma empresa já tradicional do mercado petroquímico, com mais de 70 anos de desenvolvimento de catálise. Então, um ponto bastante interessante dessa tecnologia que vocês podem ver é que, em vez de produzir do óleo até o MEG
em 4 ou 5 etapas. A gente tem, então, em uma etapa, a gente sai do açúcar e chega no MEG. Então, tem um potencial de redução de custo e de tanto capital de investimento quanto de operação bastante significativo. Aqui um overview do nosso timeline. Hoje a gente tem uma planta de demonstração operacional na Dinamarca, fica mais ou menos 1 hora de Copenhague, do centro de Copenhague. Os nossos principais milestones esse ano são atingir os rendimentos de performance e demonstrar uma operação contínua, estável. A gente começou operando essa planta com açúcar de milho, que é um açúcar um pouco mais puro, um pouco mais fácil de processar, mas já no final desse ano a gente deve alimentar e operar essa planta com açúcar de cana, né, com sacarose de cana, aqui do Brasil. E no ano que vem a gente deve começar mais fortemente o engajamento de clientes e a validação desse produto para a produção de PET. Né? Então, para verificar se a gente atinge o grade de polímero do MEG. Então, nesses próximos 2 anos a gente também está construindo o business case, né, e a seleção e estamos efetuando a seleção da localização dessa planta. Obviamente o Brasil é um grande candidato devido à cana-de-açúcar e toda a proposta de valor da cana-de-açúcar que a gente já vê hoje no polietileno verde, né, como o melhor ciclo de vida, a questão de competição com açúcar, ou então com alimentos, ou então a grande área que o Brasil tem disponível para plantação. São pontos interessantes para a gente colocar uma fábrica que usa açúcar como matéria-prima. Então tem todo esse impacto na cadeia e também no ciclo de vida, mas a gente também considera hoje Estados Unidos e Europa como possíveis localizações, então a gente tem avaliado hoje em dia. Então muito devido ao mercado, a demanda por produtos renováveis que a gente vê também nessas localizações e pelo tamanho do mercado que a gente tem nesses países. Então aqui, para finalizar, essa é uma foto da nossa planta de demonstração. Dentro dessa unidade, parece uma caixa, né? Na verdade é o reator de produção de MEG. Ele está ali isolado porque a gente tem para ter um ambiente controlado e também por questões de segurança. Mas podem ver que é uma planta bastante interessante, já com a capacidade de produção já de centenas de toneladas, de etileno glicol por ano. Então a nossa próxima etapa deve ser a produção, uma planta industrial, que deve produzir em torno de 100 mil toneladas de MEG e com potencial consumo de 150 mil toneladas de açúcar por ano. Então, bastante significativo. E, para finalizar, gostaria de dizer que a Braskem investe em químicos e polímeros renováveis, como vocês puderam ver, ao longo dos últimos 10 anos, e a gente acredita que tem muito espaço para crescer ainda. Então, comparado ao mercado de plásticos hoje, que é em torno de 350 milhões de toneladas, químicos, a parte de polímeros renováveis ainda é muito pequena, a gente está em perto de 1 ou 2%, então tem muito espaço para crescer e por isso a gente vem investindo tanto assim nesse setor. Obrigado.